Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de Física Fundamental do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. O meu nome é Lucas Sasaki e os assuntos abordados nessa videoaula são a velocidade de uma onda progressiva e a potência de uma onda progressiva em uma corda. Vamos iniciar definindo alguns tipos de ondas e suas classificações. As ondas podem ser de três tipos principais: ondas mecânicas, que existem apenas em um meio material como ar, água ou rochas, e dependendo do meio terão a sua velocidade alterada. Ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para existir e propagam-se com a mesma velocidade no vácuo, igual à velocidade da luz. E ondas de matéria, que estão associadas a elétrons, prótons e outras partículas elementares. Elas são chamadas assim pois normalmente associamos as partículas como elementos básicos da matéria. Agora temos duas classificações para a maneira como a onda oscila e seus elementos deslocam-se. Ela pode ser longitudinal, cujo deslocamento dos elementos é o mesmo da onda, ou ela pode ser transversal, cujo deslocamento é sempre perpendicular à direção de propagação da onda. Ambas, neste caso, são ondas progressivas, pois é a onda que se propaga e não o meio material no qual ela se move. Aqui temos uma equação de onda e seus termos que serão explicados melhor adiante. Os termos da equação de onda são o deslocamento, a amplitude, constante de fase, o número de onda, a posição, a frequência angular e o tempo. Detalhando melhor esses termos e outras características da onda, teremos que a amplitude Ym é o módulo de deslocamento máximo a partir da posição de equilíbrio. A fase de onda, termo kx menos ωt, é o elemento que varia de mais 1 a menos 1, respectivamente o pico e o vale de uma onda. O comprimento de onda, lambda, é a distância entre repetições de formas de onda. O número de onda, k, é uma relação k igual a 2π sobre lambda, medida em radianos por metro. O período, t, é o tempo de uma oscilação completa. A frequência angular, ω, é a relação ω igual a 2π sobre t radianos por segundo. A frequência, f, é o inverso do período, medido em segundos elevado a menos 1, que seria a quantidade de oscilações realizadas em um segundo. E a constante de fase, φ, é um fator introduzido para que, em tempo igual a zero, seja fornecido outro deslocamento em inclinação em x igual a zero. Passamos agora para a velocidade de uma onda progressiva. Sabemos que quando a onda desloca-se no eixo x, um ponto A, como vocês podem ver nessa imagem, conserva seu deslocamento em y. Portanto, nós temos que a fase da onda deverá ser um termo constante. Para ondas que deslocam-se no sentido positivo de x, a constante de fase é kx menos ωt, e no sentido negativo, kx mais ωt. Derivando a constante de fase, obtemos a expressão para a velocidade de uma onda progressiva, v igual a ω sobre k, para ondas que deslocam-se no sentido positivo de x, e v igual a menos ωk para ondas que deslocam-se no sentido negativo de x. Bom, passamos agora para a energia e potência de onda progressiva em corda. Em uma corda com propagação de onda, há dois tipos de energia, a cinética e a potencial elástica, devido à velocidade transversal de um elemento de onda e à deformação provocada na corda por essa onda, respectivamente. Para ambas as energias, nós temos que, em y igual a zero, a energia será máxima, e em y igual a ym, a energia será mínima. Vamos calcular a energia cinética associada a um dm da corda. Para isso, utilizaremos apenas valores inteiros de lambda, e o fato de que o valor médio da função cosseno ao quadrado para números inteiros é igual a 1/2. Temos que um termo infinitesimal de energia cinética, dk, é igual a 1/2 de dm_u ao quadrado, sendo u a velocidade obtida da derivada parcial de y em relação ao tempo, como vocês podem ver, e dm o termo μ dx. Substituindo esses termos e dividindo toda a expressão por dt, a fim de obter a taxa de transferência de energia cinética, obteremos, de um lado, a expressão dx sobre dt, que é igual à velocidade, e a expressão ficará como vocês podem ver aqui abaixo. Sabendo que o valor médio de cosseno ao quadrado para valores inteiros é igual a 1/2, temos que a taxa média para a energia cinética será essa.
Ressalta-se que a mesma expressão representa a taxa de transferência de energia potencial elástica, porém não será demonstrado nessa videoaula. Utilizando isso, a potência média de uma onda progressiva em corda será igual a 2 vezes a expressão calculada, resultando nessa equação: P igual a 1 meio de μ v ômega ao quadrado ym ao quadrado. Vamos agora resolver uma questão para entender a aplicação desses conceitos. A função y de x e t igual a 15 cm vezes cosseno de πx menos 15πt, com x em metros e t em segundos, descreve uma onda em uma corda esticada. A corda possui densidade μ igual a 5 gramas por metro. Item A. Quais são a velocidade e a aceleração transversal de um ponto da corda no instante em que o ponto possui um deslocamento y igual a 12 cm? Item B. Qual a potência média transmitida por essa onda ao longo da corda? Bom, para o item A, devemos iniciar derivando a expressão em relação ao tempo, obtendo uma expressão para a velocidade, em que v é aproximadamente 7,068 seno de πx menos 15πt. Substituindo, então, y igual a 12 cm na equação inicial, encontramos o valor de cosseno de πx menos 15πt. Tendo esse valor, podemos utilizar a relação seno ao quadrado de uma variável mais cosseno ao quadrado de uma variável igual a 1, para calcular, então, o valor de seno de πx menos 15πt. E, então, calcular o valor da velocidade no instante em que um ponto possui y igual a 12 cm. Teremos que essa velocidade será aproximadamente 4,24 metros por segundo. Para calcular a aceleração, devemos lembrar que a aceleração é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a igual a dv dt. Temos que a aceleração será igual a aproximadamente 7,068 vezes cosseno de πx menos 15πt vezes menos 15π. Substituindo os valores, obtemos que a aceleração é de aproximadamente menos 266,4 metros por segundo ao quadrado. Para o item B, o cálculo da potência média é feito através da seguinte expressão. Sabendo que a velocidade de uma onda progressiva é calculada derivando a constante de fase, neste caso, πx menos 15πt, obtemos que a velocidade é igual a 15 metros por segundo. Substituindo esse valor na expressão, a potência média será de 1.199 watts. Bom, a nossa videoaula termina aqui. O PET Engenharia Química agradece a sua atenção. Sintam-se à vontade para fazer perguntas sobre essa videoaula e outras por aqui, pelo Facebook ou formulário de contato no nosso site. Os links estão aqui abaixo. E não deixem de se inscrever no nosso canal para outras videoaulas. Até mais!